para mim, um dos erros mais, aquilo que mais trava, né, na hora de fazer um feedback. E o que a gente vai falar agora, ele vem como consequência, né? Os erros efetivos que a gente vai mencionar aqui, ele vem como consequência desse grande medo de ser julgado, de não ser querido, de não ser aceito, né, pela equipe, pelo time. E isso vai desencadeando alguns erros. O primeiro erro, gente, é a gente ficar, na hora do feedback, rodeando demais o assunto. Não sei se vocês já tiveram essa situação, né? Você vai dar um feedback, só que você tá assim, incomodadíssimo com esse momento. Aí você chega e fala, fulano, vem cá, vou conversar e tal. Aí começa aquelas brincadeirinhas, não, tudo bem, tudo... Você chega num clima como se você fosse bater um papo e beber uma cerveja com a pessoa. O que ela sente? Uai, vamos conversar, bater um papo e vai ser de boa. De repente, você começa com um assunto meio atravessado. Então, a sua postura não combina com o que você está falando. E aí você está tentando botar pano quente. Não, não é assim. Não, veja bem. Então você fala uma coisa e tenta dar uma amenizada. Você fala outra coisa e você tenta amenizar. Não, é assim, mas olha, tá tranquilo, tá? E vamos lá, você não condiz a realidade dos fatos e a gravidade daquele momento, né, que muitas vezes quando você vai fazer uma conversa difícil, aconteceu um fato realmente relevante para aquele momento que está acontecendo, e aí fica tentando amenizar, rodear demais o assunto, florear. Isso causa alguns problemas muito sérios, por exemplo, como confundir a pessoa. A pessoa sai assim, mas essa pessoa me deu um feedback de correção, ela quis só me dar uma... Você confunde a cabeça. Imagina você, seu chefe te chama, seu líder te chama e começa. Aí fala uma coisa, aí fala outra, aí tenta falar alguma coisa mais rígida, né, com algum problema, aí daí a pouco ele começa, não, era bem assim. Você sai de lá completamente confusa, né? Não sabe que de fato qual era o objetivo daquela conversa. Né? Então, a mensagem principal não fica bem transmitida. Gera desalinhamento, mal entendido, frustração, uma série de situações que a gente não vai conseguir lidar com aquilo depois. E aí fica aquela sensação de, poxa, fulano me chamou lá, começou a falar um monte de coisa, me chamou atenção, mas não foi bem assim, então fica uma coisa confusa. Gente, regra, lei básica que tinha que estar na pedra. Contrate comportamento. Depois você consegue desenvolver técnica. Pelo amor de Deus. Não queiram ser salvadores da pátria, não queiram ser pais, mães, educadores, porque comportamento vem de um berço, né? Vem de uma longa jornada que a pessoa teve para poder se comportar daquela maneira. Nós não vamos conseguir mudar comportamentos num nível, né, absurdamente grande. Nós mudamos pequenos hábitos, nós mudamos pequenas atitudes, mas a essência a gente não muda. Então, muito cuidado. 45 dias de experiência, a pessoa já se mostrou em termos de comportamento, porque geralmente, né, gente, o que eles fazem? 90 dias eles são santo. Nossa, mas são assim, falta até asinho e auréola de tão santinho que são. Deu 91 dias, o bicho começa a pegar. Né? Então, se já nos 45 dias a pessoa se mostrou, porque ela não conseguiu nem fingir, né? Porque aquilo é mais forte do que ela, você imagina depois que você efetivar. Então, sempre, e é mandatório, não só para os 45 e 45, né? A experiência, primeira etapa da experiência, segunda etapa da experiência, mas qualquer funcionário que tenha 20 anos de empresa. O comportamento, ele sobrepõe a qualquer experiência. Porque o comportamento, ele é contagioso, né? Você, como um funcionário com um comportamento ruim, contagia e perde um time inteiro. Ah, eu consigo fazer feedbacks e ir pontuando isso para a pessoa até a pessoa melhorar? Pode ser que você demore aí alguns feedbacks para poder melhorar e pode ser que você nunca consiga. Porque a pessoa não quer. Quando a pessoa não quer, não adianta. E aí, inclusive, a ferramenta do feedback é para você ir pontuando. Olha, foi observado isso.
vamos colocar um prazo para a gente ter uma mudança, uma melhoria, você tem que voltar naquele prazo e falar, olha, aquilo que a gente propôs não rolou, o que aconteceu? Então, de fato, você não quer melhorar, de fato, você não quer ficar aqui, é um contrato de trabalho, não é um casamento, né? Não é um felizes para sempre. Não deu o contrato, não se adaptou à empresa, ok, encerra o contrato. Difícil quando você está vendo que uma das partes não quer e você não quer ceder a saída. Porque está difícil o mercado, porque, gente, por mais difícil, e eu vejo isso acontecer nos clientes todo dia, por mais difícil que esteja contratar e recolocar e completar time, é melhor a gente ter um time desfalcado, mas está todo mundo ali comprometido com o resultado, do que você ter meia dúzia que não quer nada com a dureza, não quer nada com nada. As outras pessoas que estão ali, elas ficam frustradas de ter que trabalhar com gente que não quer. A pessoa não quer trabalhar e você quer que ela trabalhe. Ela já falou pra você que não quer, já deu todos os sinais que não quer, não tá afim. Você tá insistindo. Entende que não fecha, não tem lógica isso, né? 90, é isso aí, Renan. 91 dias. Na verdade, 90 dias à tarde, que ela viu que ela passou na experiência, no outro dia você pode esperar um atestado, você pode esperar um atraso. Tem umas pecinhas assim que são joia de mexer. É bem nesse nível. Bom, esse foi o primeiro erro, né? A primeira dificuldade que eu vejo aí, que as pessoas, por ter esse medo do conflito, fazem feedbacks tentando botar pano quente, rodeando demais e não sendo direto ao ponto. Como é que a gente resolve isso? Objetividade. Fulano, nós estamos aqui para uma conversa, é uma conversa difícil, porque nós vamos falar de um problema XYZ, porque tem que ter um problema, tem que ter um fato. E com base nisso, nós vamos ter essa conversa, vamos falar sobre o assunto e espero que estejamos aqui dispostos a conversar sobre isso. Beleza? Beleza? Conversa sobre o assunto e aí sim, gente, tem que ser útil. Como que nós vamos resolver esse problema? Como que nós vamos fazer para isso aqui não acontecer mais? Por que é errado? Por que esse fato aqui é um problema? Então, isso tudo está envolvido em como você faz de uma maneira clara, objetiva, direta, um feedback, né? Qual que é o segundo erro, né? Não conectar esse momento de alinhamento com os valores e o propósito e as regras da empresa. Então, você simplesmente trazer um fato e não embasar esse fato naquilo que é mais importante, que são os valores, o propósito e as regras da empresa, fica parecendo que você fez um julgamento de valores, ou seja, eu acho que isso aqui é errado, então por isso que eu estou aqui te fazendo uma correção. Eu acho que é errado. Né? Então não é eu acho que é errado. É errado porque na regra fulana de tal você não pode fazer isso. De acordo com os valores da empresa, isso aqui não é admissível, pronto. Com base nisso você vai conduzindo a conversa. Quando a gente não conecta nem com o propósito, nem com os valores, nem com as regras da empresa, fica muito solto. Então a pessoa acha que é meramente um julgamento seu que aquilo está errado e pronto. Como é que a gente resolve isso? Sempre que a gente for fazer um feedback, embasar e mostrar que aquela empresa não tolera aquele tipo de comportamento, aquela empresa não tolera aquela regra ser infringida e aí tem consequências. Então isso, gente, é o mínimo que você pode fazer para mostrar o porquê que aquela pessoa agiu errado. Que tem um porquê que ela tem agido errado. Não é simplesmente uma coisa da sua cabeça. E que se, por exemplo, outra pessoa cometer a mesma situação, o mesmo erro, ela vai ser tratada exatamente igual. Não assim, eu vou tratar o fulano de um jeito, o cicrano de outro jeito, o beltrano de outro jeito, porque eu é que defino como que trata as situações. Não. Se existe uma regra, se existe o valor, se existe o propósito, você vai ter ele como balizador.